Que o Senhor abençoe a sua vida. Abra a sua Bíblia comigo. 1 Tessalonicenses 5, 18. Deus abençoe o ministério de louvor. Ok, graças a Deus. Amém. Esse Deus é por nós. Tudo eu posso. Muito bem. Daqui a pouco vocês vão ouvir um pouquinho sobre esse tudo eu posso. Naquele me fortalece, um contexto muito precioso. 1 Tessalonicenses, até uma dica para quem está começando aí a caminhada de fé e não se ambientou bem. Tessalonicense tem um conjunto de 5 livros que começam com T: Tito, Timóteo, Tessalonicense e Tessalonicense. Você encontrou um dos 3 aí, você encontrou os outros, tá bom? Tessalonicenses 5, 18. E eu quero dizer, meus irmãos, nós estamos em 1.500 horas de oração no propósito. Eu sei que Deus está fazendo, Deus vai fazer. Você pode colocar o seu nome ali na nossa planilha, o dia que você quer vir fazer oração. Pode dedicar 1 hora aqui para buscar de Deus, buscar em Deus. Amém? É na oração que nós alcançamos um pouco mais da intimidade com Deus. Nós tínhamos há um tempo atrás aqui oração das 5 horas às 6. E era uma bênção, muito bom, muito bom. E Deus tem movido o meu coração para orar das 5 às 7. Se alguns irmãos quiserem vir junto, orar, amém? 5 horas a igreja está aberta para nós orarmos, amém? E deixa eu perguntar aqui, quem já passou a noite inteira acordado numa festa, numa farra aí? Deixa eu ver, quantos já fizeram isso aí? A noite toda, viu o dia clarear. Bem, eu pergunto, quando é que você fez? Passar a noite em claro adorando o Senhor? Nós vamos ter uma vigília dos jovens, vai ser no mês de novembro, certo? Vai ser uma vigília, ok? Bem na véspera do Enem. Mas até a vigília vão começar mais cedo, vai começar às 9 horas. E vai terminar até umas 2 horas, 3 horas. Então, tem vigílias que a gente faz. Tem louvor, pregação. E eu quero convidar para sexta-feira agora, meia-noite de sexta para sábado. Quem quiser vir fazer uma vigília de oração. De passar orando. Meia-noite até às 6 da manhã. Quantos louvor vai ter? Nenhum. Quantas pregação? Nenhuma. Oração. 6 horas nós orando e buscando a presença de Deus. A Bíblia diz, orai sem cessar. E a gente vai esquecendo o exercício de oração, até porque sábado nós temos um culto dos jovens, o Goel, né? E tem que buscar poder, irmãos. Né? A patrulha à tarde, ou seja, é o sábado abençoado. Então a gente tem que preparar o ambiente, tem que buscar em oração. Eu vou estar aqui. Amém? Eu quero fazer um propósito com Deus. Amém? Propósito buscar o Senhor da meia-noite às 6 da manhã, certo? Eu convido os irmãos para nos humilhar, não é para engrandecer, para nos humilhar diante de Deus, buscar a presença de Deus, oração. É assim que precisamos, porque eu vejo, irmãos, que o inimigo tem esfriado a vida espiritual de alguns. E nós vamos entrar em batalha, nós vamos entrar em guerra, em nome de Jesus, e nós vamos vencer sim, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Sexta-feira, meia-noite, descansa mais cedo, ok? Para não dar sono, não vir dormir, ok? Vamos buscar o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Por quê? Por quê? Por quê? Amém. Pode sentar. Fecha a Bíblia, leia em casa bastante, muito. Amados, o texto remete a uma instrução de Deus, dada ao apóstolo Paulo. Ele diz, dai graças em tudo. O que a gente entende, o que você entende sobre tudo dai graças? O que você entende? Pergunta para a pessoa bonita que está do seu lado aí, em tudo dai graças, significa o que para você? É dar graça quando as coisas
dão certo. É quando eu estou bem empregado, de repente, surgiu uma oportunidade de um emprego melhor. Uau! Vou dar graças a Deus, amém. Aí você está doente, de repente o médico manda fazer um exame, você está muito apavorado com o exame, e de repente o exame vem e você está bom. Graças a Deus, não é coisa ruim. Mas, e se você faz o exame e vem uma notícia ruim? Diz ao médico, você não tem cura, não tem solução, não tem saída. E aí você sai dali, ai Jesus, misericórdia, Deus não me ama. A Bíblia diz, em tudo dai. Você sai com um exame ali, problema, e a Bíblia diz, em tudo dai. Aí você é demitido, em tudo dai. As coisas não vão bem para você, vão de mal a pior, em tudo dai. A Bíblia nos ensina, irmãos, a viver sem reclamação, a não reclamar. Então não reclame, aprenda a agradecer a Deus, porque a Bíblia nos diz o seguinte, em tudo dai. 1 Tessalonicenses 5,18 é isso que diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Meus amados, e você já perguntou, Deus, qual é a tua vontade? Alguém que anseia saber a vontade de Deus, diz, Deus, dá direção tua, Senhor, eu preciso para a minha vida, eu preciso para a minha alma, saber qual é a tua vontade, eu quero saber qual é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que em tudo eu dê. Qual é a vontade de Deus? Em tudo dar. Qual que é a vontade de Deus? Em tudo eu dar. Eu estou repetindo, sabe por quê? Porque eu quero que você saia daqui agradecendo a Deus por tudo. Eu desejo na minha alma que você seja um servo, uma serva de Deus, que em tudo dê graça. E você começa a tirar coisas que são expressões que não agradam a Deus, que é reclamar. É fácil reclamar. A vida parece que é uma eterna reclamação. E se você já orou a Deus pedindo para saber qual a vontade de Deus, essa noite Deus está falando contigo, dizendo assim, a minha vontade é que você dê graças por tudo. Amém? Ou, ai, misericórdia. Meus amados, o culto é para que Deus fale com a gente, para que o Senhor nos instrua. As cartas que nós temos no Novo Testamento, elas são instrução de vida, de como a gente deve viver. Podia até fazer uma série de mensagens aqui sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Poderia iniciar com esta: a vontade de Deus, que em tudo a gente venha a dar graça. Sabe, meus amados, que a gratidão é a rainha das virtudes. A gratidão é a rainha das virtudes. A gratidão é a raiz da onde saem as demais virtudes. Mas interessante que nós economizamos na gratidão e esbanjamos na reclamação. Economizamos na gratidão e esbanjamos na reclamação. Nós também temos a tendência de pedir muito, pede muito, e agradece pouco, agradece pouco, agradece pouco. Parece que é mais fácil a condução da vida reclamar. Parece que é mais fácil a condução da vida, a sequência da vida, é se queixar, mas não agradecer. Reclamamos com frequência e agradecemos raramente. Vou repetir, nós reclamamos com muita frequência e agradecemos raramente. Agora, irmãos, escute bem a verdade. A gratidão agrada a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. A gratidão agrada o coração de Deus. Enquanto que a murmuração provoca o que em Deus? A murmuração provoca ira em Deus. Se você vai ler o livro de Êxodo, o povo estava reclamando. E Deus disse, ai povo, muito obrigado. Não, irmãos, a Bíblia diz que eles morreram, tirados no deserto. Eles foram consumidos, não pelas doenças, enfermidades, crises e pestes. Eles foram consumidos exatamente pela reclamação, pela conduta de reclamar. Aí você começa o dia reclamando, vive o dia reclamando, passa o tempo inteiro reclamando, e quer ser abençoado por Deus.
Pois eu te digo, você não será abençoado por Deus nunca, porque Deus não abençoa reclamões. A bênção de Deus não paira sobre uma casa que vive a reclamar. A presença de Deus não está sobre a vida de uma pessoa que só sabe a cultura do reclamar, do se queixar. Precisamos aprender em tudo da graça, porque essa é a vontade. Você decorou o versículo? 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. A gratidão, irmãos, agrada o coração de Deus. A murmuração, o se queixar, mexe com a ira de Deus. A gratidão também é uma evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Enquanto que a ingratidão é a expressão de dureza do coração, de pecado do coração, de pessoas que não merecem receber nada de Deus. Aí reclama do dia, reclama do tempo, reclama do sol, reclama da chuva. O que está bom para você? Isso aí, nada está bom, tudo está ruim. Acho que para você o bom mesmo, talvez seria dentro de um caixão. Não chove ali, não é frio nem quente. A vida é reclamar e reclamar e reclamar. Deus não gosta de reclamação. Deus não estende a mão para abençoar um reclamador. O prazer de Deus, o coração de Deus, não está em quem vive a reclamar. A Bíblia diz que está com o contrito e o quebrantado de coração. O quebrantado de coração não está reclamando. Ele está se humilhando diante de Deus. Ele está se quebrantando diante de Deus. E agora Deus, irmãos, está nos convocando para nós agradecermos. Amém? Deus está nos convocando para agradecermos. Aliás, a oração ela deve começar com gratidão. Você não deve chegar na oração, Deus, me abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa isso. Não, calma. Chega diante de Deus, como Jesus ensinou, Pai nosso, que está no céu, muito acima de nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Começa reconhecendo diante de quem eu estou. Agora, como o ser humano é dado a reclamar? E reclamação não apenas é um problema espiritual, não apenas é uma vida vazia de Deus. E digo, se você reclama, vive a reclamar, você tem a vida vazia de Deus. Agora, se você vive sempre agradecendo a Deus por tudo, é um dos sinais que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 vai dizer isto. Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí depois Paulo vai dizendo, sendo grato, agradecendo, e Paulo vai dizer como que se enche do Espírito Santo. Você já parou para fazer uma exegese de Efésios, capítulo 18, 19, 20, 21? Ali mostra exatamente como que eu me encho do Espírito Santo. E uma delas começa ali dizendo sobre ser agradecido. Ok? Também não apenas a área espiritual. O reclamar causa dano à saúde. Sabe aquelas propagandas que tem na televisão? Cigarro faz mal à saúde, bebida faz mal à saúde. Pois assim, reclamar faz mal para a saúde. Ok? Diz para a pessoa bonita que está do seu lado, diz, reclamar faz mal para a saúde. Ok? Para os feios você não fala nada, tá? Não tem feio não, porque a presença de Cristo, né, nos aformoseia a nossa vida, amém? Amém? Por que faz mal à saúde? Pesquisa, meus amados. Reclamar libera um hormônio, uma substância que é chamada cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E ele libera onde? Lá na corrente sanguínea. Isso vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar o nível do colesterol, além de afetar problemas na memória, vai gerar problemas de diabetes, doença cardíaca e até obesidade, porque tudo que é colocado lá na corrente sanguínea é cortisol. Faz mal para a saúde, traz malefícios. Quem vive a reclamar vai viver menos. Agora quem vive a agradecer vai viver mais, amém?
Quanto tempo você quer viver? Pouco ou muito? Então, se quer viver muito, comece a agradecer. Seja grato. Quer encurtar a vida? Reclama, continua a reclamar. Reclamação, irmãos, é fruto de esquecimento. Reclamação é fruto de esquecimento. Amém? Ajuda para memorizar, diga assim: reclamação é fruto de esquecimento. Vou dizer para vocês por que é fruto de esquecimento. Quer ver? A pessoa que reclama e vive reclamar não percebe, mas ele é esquecido. Quer ver? Vamos fazer um teste? Qual foi a última vez que você reclamou? Fica pensando agora, qual foi a última vez que você reclamou? Não, eu não reclamo. Eu nunca reclamo de nada. Viu? Problema de esquecimento. O que você reclamou? Nem lembro. De quem reclamou? Eu estou na minha razão, estou no meu direito. Problema de esquecimento. Sabe o que o salmista diz no Salmo 103, versículo 1? Ele diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele está dizendo: minha alma, bendiga ao Senhor. Ou seja, é agradecer a Deus, ser grato a Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o Senhor. Ele está dando ordem para a sua alma, que tem que agradecer, tem que bendizer, tem que adorar ao Senhor. Não somente ele diz isso no versículo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, amados, ser ingrato é ter esquecimento. Reclamar é problema de esquecimento. Deixa eu dizer uma coisa: se você reclama do teu salário que está baixo, você esqueceu que você tem um emprego. Agradeça o emprego que você tem. Amém? Reclamou que teu filho acorda de madrugada chorando. Agradeça a Deus porque um dia você pediu um filho ao Senhor e Deus te deu. Amém? Graças a Deus. O filho acordou e diga: Deus, muito obrigado por ouvir esse choro. É bênção. Pense em algumas pessoas que oram pedindo para ter um filho e não tem. Então é mais fácil reclamar. É mais fácil viver a reclamar. Aí reclama, não tem carne para comer, essa comida não tem carne. Agradeça, você esqueceu, o problema é de esquecimento. Agradeça, é sinal que você tem comida, só não tem a carne, mas você tem comida. A gente esquece. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça, disse o salmista assim, de nenhum dos seus benefícios. Aí reclama do trânsito. Aí eu prego para mim agora. É enxada e pá, né? Vocês sabem como é que é, eu já falei para vocês, né? A mensagem da pá, é para ti a mensagem. Bom, é para ti. A mensagem é para o fulano. Deus está falando para o fulano hoje. E da enxada não. A enxada a gente põe no chão, né? E puxa para o nosso lado, né? É para mim mesmo. É para mim também. Eu reclamo do trânsito, irmãos. E a palavra é para mim também. Eu prego para vocês, prego para mim, vou ver se eu me converto. Reclama do trânsito, vai de bicicleta. Deixa o carro ali, vai a pé. Compra o cavalo, está mais barato até. A milha é mais barata do que a gasolina, gente. O problema, a gente arruma aqui umas cocheiras ali, né? Vamos lá. Não dá para reclamar, irmãos. A esposa vai reclamar se ar-condicionado não está funcionando esse carro. Compra a carroça, põe a mulher ali dentro da carroça. Não é mais fácil reclamar? Deus, obrigado, Senhor. Não tem ar-condicionado, mas esse é meu esse carrinho. Tem muita coisa para fazer esse carro. Mas é meu, está pago, está quitado. Velhinho, mas é meu. Aí parece que sobeja a razão para reclamar. Você não tem direito a reclamar, porque é problema de memória. Você esqueceu dos benefícios que Deus fez sobre a tua vida.
Como a gente é inclinado a pecar, irmãos, reclamando, vivendo a reclamar. Então não para de reclamar do trânsito. Eu tenho que parar agora essa semana, não gosto, tem uns caras que não querem andar na frente, eu estou sempre com pressa, né? Sempre querendo ir rápido, ligeiro. Tem que aprender, irmãos, nós precisamos aprender. Até a questão da gratidão, vou mostrar para vocês aqui na palavra, que é questão de aprendizado. Sabe por que é questão de aprendizado? Tem um homem de Deus, que é Saulo de Tarso. Ele diz o seguinte: aprendi a viver, o quê? Aprendi a viver? Aprendi a viver? Para de mentir, tem que aprender, viu? Aprender a viver contente. Você não aprendeu, não. Porque daqui a pouco a esposa está beliscando você, o marido diz, é para ti, tem que aprender a viver contente. O apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente. É um aprendizado, meus irmãos, precisamos aprender a viver contente. A gente não sabe viver contente. Está sempre satisfeito, está sempre ruim. Aprendi a viver contente. É uma coisa que você precisa aprender, a viver contente. Diga amém. Ou diga ai, ai, ai. Tem que aprender a viver contente. Mas essa crise, mas isso. Irmãos, aprenda a viver contente. Reclamar não vai mudar nada a tua vida, ok? Reclamar não vai mudar nada a tua vida. Não vai mudar nada. Não vai alterar nada. Não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai piorar a tua saúde. Vai gerar problemas e males para a tua saúde. Além de problemas físicos, problemas sociais. Quem que gosta de viver do lado de uma pessoa que vive reclamando? Quem que gosta? Você gosta? Não? Você não gosta? Eu também não gosto. E por que Deus tem que gostar? Reclamar não vai mudar nada a nossa vida, só vai piorar. E o que devemos fazer? Meus amados, devemos aprender, irmãos, no lugar da murmuração, no lugar da queixa, ir para a oração. Oração ou murmuração? Mas agradecer por quê? É verdade, por que eu vou agradecer se eu posso reclamar? Tem um tipo de pessoa que não sabe duas coisas. Tem um tipo de pessoa que não sabe duas coisas. Não sabe, primeiro, não sabe sorrir, e segundo, não sabe agradecer. Mas murmurar, brigar, reclamar é a especialidade. E nisso, lá em Números capítulo 11, do versículo 1 ao 20, vai falar a história, dentro dos hebreus, lá eles eram queixosos, começaram a falar mal, e se queixando de Deus, se queixando de Moisés. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu, né, e rompeu sobre a vida deles, né, e foi grande o que Deus fez. Aí eles estavam se queixando que só esse tal do maná, e nossa, a mesma comida. Irmãos, tinha o que comer. Eles estavam reclamando. Aí Deus disse, é isso então a queixa? É carne? Aí a Bíblia diz que Deus mandou. E começou a vir tanta carne, começou a exalar o cheiro mal de carne podre que eles não davam conta de comer. Às vezes é assim, irmãos. A Bíblia diz lá no versículo 31, soprou então um vento da parte do Senhor, do lado do mar, e trouxe codornizes, que deixou cair junto ao arraial, quase caminho de um dia, de um lado a outro, e a roda do arraial, a cerca de 2 côvados da terra, ou seja, 1 metro de altura assim, de carne. Então o povo, levantando-se, colheu os codornizes por todo aquele dia e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte. E o que colheu menos, colheu 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o povo com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar de Quibrote Hatavá. Deus mandou uma praga. Às vezes vem doença, vem enfermidade, não entende por quê, vai fazer exame, não tem cura. Irmãos, isso é problema de reclamação. Já de tanto reclamar, eles, tá bom? Então tá bom, vem uma doencinha para ti, para dar uma amenizada, para dar uma trabalhadinha na tua ingratidão,
Esse Deus vem, mas Deus age, para que a gente aprenda, irmãos, que precisamos ser gratos. Verso 33, quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor, quando o povo referiu o Senhor ao povo com uma praga muito grande, pelo que chamou o lugar daquele lugar de Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo, pois ali enterraram o povo que tiveram o desejo, os que reclamavam. De Quibrote Hatavá o povo partiu para Azerote e demorou-se em Azerote. Então oraram, murmurar. Murmurar é reclamar, é o mesmo que rebeldia. 1 Samuel 15, 23 diz que o pecado da rebeldia, certo? É igual ao pecado de feitiçaria. A murmuração é igual, é semelhante. Você vai estudar dentro da palavra, dentro do texto, é a mesma coisa. Igual a feitiçaria. Viver a reclamar, viver a maldizer, viver a murmurar, é semelhante ao pecado da feitiçaria. Filipenses 2,4, Paulo vai nos ensinar o seguinte: fazei todas as coisas sem murmuração, fazei todas as coisas sem se queixar, façam todas as coisas sem contender. É isso que o texto diz: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. 1 Coríntios 10, 10, Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, diz o seguinte: não murmureis, não se queixeis, como alguns deles murmuraram, e a Bíblia diz, e pereceram pelo destruidor. E aí as coisas estão ruins, e as coisas estão piorando, e aí você, mas eu vou na igreja. Aí você vem na igreja abençoado, recebe uma graça de Deus, você se sente bem, porque o Espírito Santo começa a ministrar, começa a falar, você sente uma paz, a comunhão entre os irmãos, você vai no aprisco, você busca Deus, mas aí você sai na rua, aí você sai a reclamar. E como é que você quer que a bênção chegue até você, se você está reclamando? Você vive ardendo de reclamação, você não atenta para aquilo que Deus faz, e você esquece. Então lembre-se do Salmo 103, bendize a minha alma, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Agora, irmãos, a oração é uma chave de vitória, é uma chave de crescimento espiritual, é a chave de avivamento. E Jesus é um amigo fiel que nos ajuda a carregar os nossos fardos, e ele não reclamou. Ele tinha razão, talvez, se quisesse reclamar, mas ele não reclamou. Pelo contrário, ele diz, olha, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí o aprisco, você está lá no aprisco, mas nosso aprisco podia ter uma gente legal, as pessoas bem legal aqui, para nos ajudar mais. Aí Jesus, irmãos, ele faz uma oração seguinte: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste as coisas aos sábios, aos entendidos, e revelaste aos pequeninos. E Jesus disse, só essa gentalha, só essa gente ruim, só esses bandos de pescadores aqui que não me ajudam em nada. Não, irmãos, Jesus, olha, graças te dou, Pai, porque são os humildes, são os pequeninos, são aqueles que parecem que não têm valor nenhum. Está revelando o teu plano, o teu propósito, o teu querer, a tua vontade. A Bíblia diz, em tudo dai graças. E agora eu chego em Efésios, capítulo 5, versos 18, 19, 20 e 21. Que dizem, não vos embriagueis com vinho, na qual há devassidão, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a pergunta é, como eu me encho do Espírito? Diz para a pessoa do seu lado, como é que você se enche do Espírito? Ok? Pastor, muita oração, muito jejum, oração no monte. Amém? Mas a Bíblia diz o seguinte, 3 manifestações para sermos cheios do Espírito Santo. 3 manifestações para você ser cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Quer ser cheio do Espírito Santo? Diga aprisco. Amém. Muito bem, está aí a pastora nos ensinando, né? A Luciana ensinando. Diga amém, não, é aprisco. 3 manifestações para você ser cheio do Espírito Santo. Vou dar tempo para você escrever.
primeiro deles, o próprio texto vai dizer, versículo 19: falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como que eu me encho do Espírito Santo? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como é que você se enche do Espírito Santo? Falando do meu time, está lá na tabela, está lá em cima agora, primeiro lugar. Falando de política, que está na mídia, na televisão. A Bíblia diz, falando entre vós com salmos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em todo o vosso coração. A palavra de Deus, irmãos, viva frequentemente na minha alma, no meu coração, na minha mente. Você se enche do Espírito Santo se enchendo da palavra. É a primeira receita, certo? É a primeira receita que fala sobre essa manifestação de nos encher do Espírito Santo. Amém? Primeira receita, anotou? Está anotadinho aí? Versículo 19, como você se encher do Espírito Santo. Porque o contexto é exatamente dizer, enchei-vos do Espírito Santo, e o verbo já está agora no gerúndio, dizendo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Segunda manifestação, para sermos cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Diga amém. Diga eu quero. Eu preciso. Então agora você diz para mim como você se enche do Espírito Santo, de acordo com o versículo 20. Como é que é? Sempre dando graça. Tu leu meu sermão aqui, meu querido? Tu está lendo na Bíblia, né? Porque é a Bíblia que traz para nós a instrução. O versículo 20 está ali, como se encher do Espírito Santo. Diz assim, dando sempre graças, amém? Amém. Dando sempre ação de graça, sempre agradecendo. Você observa o que diz na sequência do versículo? Diz o seguinte, dando sempre graças por tudo. E tudo, no original, no grego, você vai estudar, é tudo mesmo. Porque isso aí já é velha, né? De vez em quando o pastor já usa essa, né? Isso aí você já está bem manjado. Mas é isso aí, irmãos, dando sempre ação de graças em tudo. Quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Quando tudo dá certo e quando as coisas não dão certo. A Bíblia diz sempre dando graças por tudo. Isso é se encher do Espírito. Amém? Amém. Quer se encher do Espírito? Amém. Quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Então aprenda a estar sempre dando graças por tudo. Mas pastor, eu perdi o meu ônibus. Graças a Deus. Deus sabe o que está fazendo. Óbvio que você não ficou dormindo até tarde, né? Vai ficar budado, graças a Deus. Não, você tem que se levantar cedo, viu? Chega no horário certo, fica queimando e tudo, é a vontade de Deus. Mas não é a vontade de Deus, é a vontade sua de ficar mais tempo na cama. Eu queria tanto orar de madrugada, mas deu uma sono, não é a vontade de Deus que eu fique dormindo mesmo, não, é da tua carne, ok? Não espiritualiza a preguiça. Dando sempre graças por tudo. É a maneira de nos encher do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo nessa semana? Amém. Nesse ano e para toda a vida? Amém. Dando sempre graças a Deus por? Dando sempre graças a Deus por? Tudo. Dando sempre graças a Deus por? Tudo. Amém? Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus? Porque Ele está nos ensinando a sermos cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. E uma das maneiras é falando em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor, a palavra de Deus viva no nosso coração. E a segunda é dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira maneira de nos encher do Espírito Santo é sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Não é o tema da mensagem, da ministração, mas é segunda parte, que é dando graças por tudo. Então Deus deseja, irmãos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, um dos sinais é que ela está sempre agradecendo. Ela está sempre grata. Ela nunca está no nível da reclamação, nível da carne, nível carnal, reclamando.
Então, meus amados, a nossa gratidão, ela deve ser uma gratidão incondicional. Seja de qualquer maneira, de qualquer forma, eu vou dar graças a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai, porque essa é a vontade de... Qual é a vontade de Deus? Que em tudo a gente venha dar graça, em tudo, amém? Amém ou não amém? Amém. A Bíblia, irmãos, não ensina apenas a suportar a adversidade, mas nos ensina que devemos ser gratos, agradecidos por tudo. Agora olha só que Paulo fala em Romanos 8,28, ele diz o seguinte, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas que eu não gosto, que eu não gostaria que fosse assim, mas a Bíblia diz que todas as coisas juntam, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Jesus, irmãos, amou o Pai sempre, agradeceu ao Pai sempre. Mateus 11:25, ele está agradecendo ao Pai, ele diz, graças te dou, ó Pai. Ele está agradecendo, ele tem o coração agradecido. Ele amava o Pai no Monte Tabor, lá em Israel, quando houve a transfiguração, em que o profeta Elias e Moisés aparece transfigurado, e ali estava a glória, e Deus estava falando, esse é meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer. Ele amava o Pai, mas ele não amou o Pai menos, quando ele subiu no Calvário, quando ele estava crucificado. Jesus não amou menos o Pai no Calvário, e amou mais o Pai no Monte Tabor. Ele amou tanto no Monte Calvário, como no Monte Tabor, ele amou o Pai igual, sendo ele glorificado, e sendo ele passando por todo o processo de humilhação, de sofrimento e de angústia. Ele amou o Pai igual, porque assim, meus amados, deve ser o nosso viver em Deus. A gente reclama, mas Deus sabe o que faz, amém? Deus sabe o que faz. O motorista estava conduzindo o ônibus pela linha, no itinerário daquela linha normal, de repente ele entrou por um caminho diferente, bem diferente, em que o trajeto ia aumentar muito o tempo, ia aumentar demais o tempo, e aí de repente houve um alvoroço, de uma maneira até agressiva da parte dos passageiros, com o motorista. Aí o motorista teve que parar o ônibus, e dizer para todos eles, explicou, e disse, olha, eu recebi informações, que está ocorrendo uma manifestação de estudantes no trajeto original, e que havia um engarrafamento monstruoso, tudo parado, tudo travado, nada anda, e nada consegue sair do lugar. Diz ele, então, eu estou tomando o caminho mais longo, mas para evitar o caos. E às vezes é exatamente assim, Deus tem uma rota maior para a nossa vida, e a gente reclama, mas é Deus tratando. Minha resposta, minha oração está demorando. Deus sabe o que faz, então agradeça. Se a oração não veio, a resposta como você queria, agradeça a Deus. Deus, muito obrigado, tu sabe o que está fazendo. E às vezes, meus amados, a nossa vida é usar de reclamação. Pedro, ele escreve na sua carta, capítulo 1, verso 3 até o 7, 1 Pedro, você pode anotar aí, 1 Pedro 1, versículo 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma nova para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus, para vós, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelada no último tempo, em que vós
grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estáis por um pouco contristados, por várias provações, tentações, batalhas e lutas, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo. Meus amados, tem gente que tem unção, a unção do limão azedo, vive azedo, azeda dos outros, vive azedo, azedo na alma, nunca sabe o que quer dizer. Deus, muito obrigado, obrigado Jesus, obrigado pelas coisas que estão acontecendo. O apóstolo Paulo, ele reconhece as coisas que me sobrevieram, diz ele, na Ásia, as lutas que ele passou. Depois ele vai dizer que tudo isso redundou na glória de Deus. Meus amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo não sai por aí reclamando, resmungando, se queixando da vida. Você vê, a Bíblia diz que Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Ele foi conduzido, ele foi levado para ser morto, e ele é colocado ali para ser apedrejado. A sua sentença está chegando, as pessoas pegam em pedras para jogar nele, e a Bíblia diz que ele olha para o céu, ele olha, ele vê a glória de Deus, ele não se queixa, ele diz, ai, por favor, para, ele não está a se queixar. Mas naquele momento, irmãos, Estevão, cheio do Espírito Santo e fé, ele não blasfemou, ele não xingou meio mundo, ele não reclamou, mas ele glorificou a Deus. Tem pessoas que saem xingando, batendo a boca, reclamando, falta, o que acontece? Isso é falta de uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Meus amados, a cruz não é um símbolo, a cruz é uma realidade, e nós devemos viver, irmãos, ser e viver sendo grato a Deus, ser e viver sendo grato a Deus, e desse deve ser o estilo de vida de uma pessoa que experimentou o novo nascimento, que experimentou vida nova, que está experimentando uma vida em Cristo Jesus, uma vida em vitória. Ele sabe viver agradecendo, ele aprendeu a viver sendo grato, ok? E meus amados, é bom e vale lembrar que uma das marcas do final dos tempos, o que é? É a reclamação. Uma das marcas evidentes do final dos tempos é esta, é a ingratidão, é a reclamação. Aonde que está? Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, verso 2, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Verso 2: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais. E ali está a palavra ingrato. Ingrato. E o que é uma pessoa ingrata? Ela não sabe agradecer. O que é uma pessoa ingrata? Não consegue agradecer, não sabe o valor que tem uma gratidão. Por isso eu digo, meus amados, nós devemos ter uma postura de fé e sermos gratos. Vamos olhar o quadro de um homem chamado Jó, lá no Antigo Testamento. Seu relato está antes do livro de Salmos, no livro de Jó. Olha a postura de Jó, tudo que Jó passou. Jó perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus 7 filhos homens e as 3 filhas mulheres. Perdeu tudo que tinha. Agora está cheio de enfermidade, cheio de chagas. Ele está sentado no meio das cinzas e a Bíblia diz que ele pega um caco ali começa a se coçar as suas chagas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele não reclamou. Até pelo contrário, Jó capítulo 19, verso 25, tem aquele texto tão lindo, em que ele descreve: eu sei que o meu Redentor, e por fim, se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Ele não está vivendo uma desesperança, ele tem uma fé firme, ele sabe aonde que vai chegar, ele sabe no que vai resultar. Sabe qual é o problema da ingratidão, irmãos? E de viver reclamando? É não ter confiança que as coisas são melhores. A gente só olha o agora, só olha o momento, mas Deus tem coisas superiores. E a Bíblia nos dá um conselho, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que se fala bem,
tudo que é virtuoso, tudo que é digno de louvor, que isto seja o vosso pensar. Pensem nessas coisas. Os murmuradores também vão ter sempre uma tendência de serem caluniadores discretos. Por exemplo, Números capítulo 12, verso 1 e o verso 2, diz: falaram Miriam e Arão contra Moisés e disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Ou seja, estavam reclamando de Moisés. Não tem falado também o Senhor por nós? Eles estavam reclamando. O que Deus fez? Colocou lepra, colocou uma doença, uma enfermidade em Miriam. A Bíblia diz: a ira do Senhor acendeu-se contra eles, né? Retirou o versículo 9. A Bíblia, meus amados, diz que nós devemos substituir a murmuração pela ação de graça. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Substituir a reclamação pela ação de graça. Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15 diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. A Bíblia diz: vos torneis, é uma mudança, é uma transformação. Vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Somos luz do mundo se não vivermos a reclamar. Se não, irmãos, nós não somos luz, somos trevas. Se você reclama, não diz: eu sou a luz do mundo. Você não é a luz do mundo. Você é uma faísca que morreu. Você é uma luz que apagou. Mas se você é uma pessoa que vive agradecendo, seja qual for a situação, você é luz do mundo. Somos chamados para ser luz do mundo. Amém? E a Bíblia diz: fazei as coisas sem murmuração nem contenda. Filipenses 2, 14. A Bíblia menciona, irmãos, que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Foram eles que pereceram. Também a Bíblia menciona, 1 Pedro 4, 9, diz o seguinte: sede hospedeiros uns com os outros, sem murmuração. Sede hospedeiros uns com os outros, sem murmuração. Eu quero parabenizar os nossos anfitriões, amém? Dos nossos apriscos, amém? Onde é que estão os anfitriões? Levanta a mão aí, deixa eu mostrar aí, ó. Nessas casas aqui, ó, certo? Temos aprisco toda quinta-feira, tem no sábado também. Alegria de receber. Agora imagina ser anfitrião: porque vem aqui na minha casa, porque estrago as coisas, porque é sujo. Está reclamando. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos fazer com alegria. Os irmãos são porque têm alegria de receber na sua casa a presença de Deus, a arca de Deus. E a casa de vocês é uma casa abençoada. É uma porta do céu. E é com alegria que os irmãos fazem, agradecendo a Deus. Que privilégio que eu tenho, que alegria que eu tenho. A minha casa é um lugar onde a igreja se reúne para louvar ao Senhor, para fazer um culto ao Senhor, para buscarmos a presença de Deus. Que Deus abençoe ricamente a casa de vocês, amém? E que muitos outros também possam dispor. Eu também quero abrir a minha casa. Eu quero que a minha casa seja uma porta abençoada, amém? E a Bíblia diz: sendo hospedeiros uns para com os outros e fazendo com alegria. Tudo dá graça. Vocês conhecem aquela história do náufrago, né? Sobreviveu ao naufrágio, se agarrando nas partes, nos destroços do navio, e foi para lá no meio de uma ilha pequena, né? Bem fora da rota da navegação, uma ilha que nem no mapa não aparecia, e conseguiu chegar até a praia. Ele agradeceu a Deus: Deus, muito obrigado, consegui sair com vida. Aí nos dias seguintes, cada peixe que ele conseguia pescar, e pelo fogo que conseguiu acender, ele agradecia a Deus. Aí um dia ele estava voltando para a casa da pesca, encontrou seu abrigo, né, sua casinha que ele tinha feito, em chamas, envolto em uma alta nuvem de fumaça. E ele então, desesperado, abalado, revoltou-se contra Deus, e chorando ele gritava, dizendo: perdi tudo, Deus, por que tu permitiu? E essa história narra que ele estava cansado, estava abatido, adormeceu profundamente. Mas em seguida, bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. E os tripulantes do navio, de um barco, chegaram à praia até ele e disseram: olha, nós viemos resgatar você. E ele, muito feliz, perguntou: mas como é que vocês sabiam que eu estava aqui? Respondeu ele, responderam eles: nós vimos o sinal da fumaça. Através da fumaça, nós vimos que tinha alguém aqui, nós viemos resgatar. A pessoa estava a reclamar que a casa pegou fogo, mas era uma resposta de Deus, porque ele estava sempre agradecendo, diz: olha, vamos fazer alguma coisa.
Então, meus irmãos, eu creio que Deus sempre faz por nós. Então, por que viver a reclamar? Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude, e que as bênçãos do Senhor venham acompanhar a nossa vida, através de termos uma vida cheia do Espírito Santo, através de termos uma vida grata a Deus. Amém? Agradeça a Deus sempre, cada dia, cada momento, ok? Quem não sabe agradecer, não é digno de receber. Quem não sabe agradecer, não é digno de receber. Na gratidão você reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Em tudo devemos reconhecer: Deus, muito obrigado. Te agradeço, te louvo, muito obrigado. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu li uma história de um jovem moço, que ele queria ser missionário, desejava ser missionário. E ele pedia: eu quero ser missionário. E um dia um pastor pegou e disse: olha, tem oportunidade, você pode ir. Aí tá bom. Ele se dispôs e foi. Colocaram ele de paraquedas, teve que saltar de paraquedas no meio da mata, lá um navio largou ele, um avião largou ele, ele desceu ali, aterrissou e ele foi procurando, encontrou uma tribo indígena. Diz ele: graças a Deus, eu vou evangelizar essas pessoas, vou aprender a língua deles e vou evangelizar. Daqui a pouco eles prenderam ele, amarraram ele, aí ele foi descobrir, ele estava no meio de uma tribo canibal. Aí amarrado lá num cepo, lá amarrado, enquanto eles faziam a fogueira, caldeirão, um espeto de uns quase 3 metros de comprimento. Diz ele: e agora? E agora? Como é que eu vou sair dessa? Deus me livra dessa. Esse é o momento de reclamar da vida, de algumas coisas. Aí, o cozinheiro teve uma ideia. Antes de nós matar ele, vamos experimentar como é que é o sabor da carne dele. E foi lá e pegou e tirou uma fatia, um bife aqui da perna do pé. E foi lá e mastigou, duro aquele troço. E aí o cozinheiro pegou e cuspiu: mas que coisa mais tão horrível isso, nunca comi uma coisa tão ruim, solta esse miserável aí. E o guri saiu correndo, mata dentro, indo embora. E no caminho ele começou a agradecer: Deus, muito obrigado, porque um dia eu recebi essa prótese de borracha. Tinha perdido a perna num acidente e teve que usar uma prótese. Meus queridos, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ainda que as coisas não pareçam aos teus olhos serem boas, Deus sabe o que Ele faz. Eu quero nesta noite pedir que nós venhamos ficar em pé e orar a Deus, para pedir perdão a Deus pelas tuas reclamações. Talvez pelo problema de memória você não lembre, não consiga lembrar, mas peça a Deus: me perdoa tantas vezes que eu fui reclamão. E peça a Deus: eu não quero nunca mais, a partir desse culto, a partir desta mensagem do céu, de Deus para o meu coração, nunca mais eu quero reclamar de nada. Se tiver muita chuva, Deus, muito obrigado. Se não cair uma gota de água e haver uma sequidão, você não entende. Às vezes Deus está castigando a terra, por tamanha maldição que tem na terra, por tamanha desgraça que tem na terra. E às vezes Deus retém a chuva. A Bíblia nos diz isso em 2 Crônicas capítulo 7, que Deus retém por causa do pecado da nação. E São Leopoldo, meus irmãos, é uma das cidades que tem uma grande crise econômica. Não é por problema de competência, é problema de pecado da nossa terra. Idolatria, necromancia, prostituição, tanta coisa errada. Abandono de filhos, abandono de lares. Esse pecado pesa sobre uma cidade. Esse pecado pesa sobre uma nação. E às vezes a miséria vem. A gente fica reclamando e não sabe por quê que as coisas estão mal. São consequências. Nós vamos buscar a Deus, pedir perdão pelo nosso pecado de reclamar.
Que hoje você converta a sua vida ao Senhor, converta o teu coração a Cristo Jesus. Busque Ele com intensidade. Peça perdão, peça misericórdia, porque nós somos réus de sermos condenados ao inferno por sermos reclamando. Quem sabe dizer, eu nunca roubei, nunca matei, nunca traí minha esposa, vivi sempre uma vida fiel, vivo na igreja, da igreja para o trabalho, para minha casa, mas você reclama, você peca igual. Então não peque, não reclame, agradeça. Essa mensagem vai ficar gravada no YouTube. Acesse quantas vezes for necessário. Que o Senhor te relembre. Salmo 103, verso 1. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aprenda a viver contente sempre. Aprenda a viver agradecendo sempre. Aprenda a agradecer a Deus sempre. Deus sabe o que faz. Aquele missionário que saiu com a sua bicicleta tinha que rodar 28 quilômetros, 27 quilômetros para chegar até outro lugar. A bicicleta emperrou, estragou e ele não conseguiu prosseguir. Teve que conseguir uma casa para dormir, porque não conseguiu, a sua bicicleta estragou. Dormiu. No dia seguinte, arrumou a bicicleta e foi. Passando por um lugar, alguém disse: o senhor soube que antes tinha uns ladrões, uns assaltantes aqui, mataram algumas pessoas? Deus estava livrando ele. A bicicleta estragou, graças a Deus estragou. O pneu furou, graças a Deus. O motor estragou, de graças a Deus. Deus sabe o que faz. Essa semana eu comecei a entender algumas coisas, meus irmãos, que eu não entendia porque Deus mostrou muito certo o que aconteceu com o pastor nosso. Eu digo, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Aprenda a viver contente. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 11. Você pode escrever e colocar na porta da geladeira isso. Coloca ali no espelho. Escreva o seguinte, Filipenses 4:11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que nós precisamos. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então reconheça a soberania de Deus acima de tudo e acima de todos. Afinal, tudo que você tem é dele e vem dele, e é por ele e é para ele. Todas as coisas. O louvor, a glória e a honra é do Senhor. Deus sabe o que faz. Deus seja louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. A gente só sabe ser honrado, humilhado não. Ai de quem pisar em cima de mim, ai de quem se levantar contra mim. Eu me revolto, eu xingo, eu brigo com meio mundo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: tanto eu sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, disse ele. E ele diz o seguinte: já tem experiência, tanto da fartura como também de passar fome, assim de abundância como escassez. Paulo está dizendo o seguinte: aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Se ele aprendia a viver contente em qualquer situação. Eu sei ser humilhado, sei também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto da fartura como também ter fome, assim de abundância como escassez. Aí depois de um ponto e vírgula é que ele vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente isolando o texto e querendo só o filé, e deixa o restante do contexto da Bíblia. Não peguem uma mensagem, um texto para usar para triunfalismo. Não use a Bíblia para ser um triunfalismo a teu favor. Leia o contexto, aprenda a palavra, tenha fome da palavra, tenha sede da palavra, tenha fome e sede por Deus e das Escrituras.
é dentro desse contexto que Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas é disso que ele diz: aprendi. Então eu te digo nesta noite, meu amado, amados e preciosos filhos que tenho, eu digo para vocês, quando Paulo diz aprendi, eu digo para você, é possível aprender. Amém? É possível aprender a viver contente, porque ele diz: aprendi a viver contente. Então é questão de ensino, é questão de didática, é questão de aprendizado. Aprender a viver contente, aprender a viver sem reclamar, é questão de aprendizado. É necessário aprender. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é precedido de aprender a viver contente. Amém? É uma cirurgia que Deus vai fazendo na nossa vida, irmãos, mas é construindo o caráter de Cristo em nós. Então nesta noite eu te digo: vá até Jesus, entregue-se a Ele, entrega o teu fardo, o teu peso, tudo que está sobre as tuas costas, tudo que está sobre a sua vida, todas as consequências da tua vida que hoje você colhe por viver reclamando. Agradeça ao Senhor Jesus e vamos a Cristo Jesus, porque Ele é fonte de vida. E Ele diz: aprendei de mim. Amém? Em nome de Jesus. Tudo isso vai fazer muita diferença para você. Tudo isso vai fazer muita diferença no teu viver. Vamos orar a Deus?